Estamos próximos da época da Páscoa, que é celebrada no Brasil de uma forma especial, com famílias, celebrada com muito chocolate, com bacalhoada, com fraternizações, se bem que este ano, devido a todas as questões, talvez diminua o ritmo das festas. Mas a Páscoa até hoje é celebrada entre o povo judeu. E é celebrada de forma muito semelhante às orientações que nós encontramos no livro de Êxodo. Numa Páscoa também, Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, que há milênios é celebrada pelos cristãos e que hoje estaremos celebrando. Eu quero pensar, Páscoa e ceia, lições que nós temos recordando de coisas que estes textos relatam. Em Êxodo capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 14, nós encontramos a palavra de Deus falando acerca da instituição da Páscoa. Através de Moisés, que ainda estava no Egito com o povo, que estava cativo, ele orienta para que eles pegassem um cordeiro, sacrificariam esse cordeiro e seria assim. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Em Lucas capítulo 22, versículos 14, 19, 20, verso 35 e 36, nós encontramos um dos textos que narram a instituição da ceia do Senhor numa noite de Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Versículo 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Versículos 35 e 36. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa e sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua espada e compre uma. Obrigado, Pai querido, por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque os teus ensinos, que duram milênios, perduram até hoje, preservados pela ação do teu Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, do teu livro santo. Rogamos-te que pelo poder do Espírito estejamos abertos a tudo que o Senhor continua a nos ensinar neste final de dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Memorial é trazer a memória, é recordar. Recordar é viver. Há até uma canção popular que diz assim, é um dito popular. Agora temos que viver de maneira correta. Devemos trazer à memória experiências agradáveis para aprendermos com elas
E se porventura trouxermos algo triste, não deverá ser para nos entristecer no sentido de nos fazer perder esperança. A própria palavra de Deus diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aqui temos 2 memoriais que se associam. Páscoa, celebrada há milênios, provavelmente 2.500, 2.400, 600 anos antes de Cristo. E a ceia do Senhor, há mais de 2.000 anos foi ela instituída. Temos que aprender para viver melhor quando aprendemos com a experiência e com a recordação, com as lições que isto pode nos trazer. E nesse sentido, conforme a palavra de Deus, lições que com certeza temos. Páscoa e ceia são memoriais, em primeiro lugar, memoriais de salvação. A Páscoa foi a salvação do anjo da morte. Aqueles que tinham o sinal do sangue, o sangue daquele cordeiro que foi morto, que estava sendo consumido, que seria consumido na noite, que tinha passado na porta, nos umbrais da porta. Quem tinha esse sinal, e podia até não ser israelita, e israelitas que não tivessem o sinal, sofreriam as consequências da desobediência, e perderiam, e teriam, e sofreriam com a morte do primogênito, e aquilo era seríssimo na época. O primogênito lembrava a bênção do clã, o filho mais velho, que herdava bênçãos especiais e que cuidaria de tudo, e portanto simbolizava muito para todos os povos antigos. E a ameaça era a morte dos primogênitos, e isto foi dado como a consequência das pragas. Foi a 10ª praga, a pior de todas, foi terrível, porque atingiu até o próprio faraó. O faraó, que era considerado um Deus vivo, o seu filho era Deus também. E o próprio filho de Faraó seria morto aquela noite. Um Deus vivo morreria aquela noite. Mostrando o poder do Deus supremo, do verdadeiro Deus. Quem fizesse e cumprisse, e deveriam lembrar-se sempre de que este memorial era para lembrar da salvação que veio, da condenação que viria sobre todas as famílias que não obedeceram. Ceia é memorial de salvação da morte eterna. Não apenas da morte de alguém, da morte física, mas da morte eterna, da morte espiritual que está sobre todos os homens, porque todos nós nascemos debaixo desta condenação, pecadores que somos. Páscoa, salvação por meio do sangue do cordeiro derramado. A vida do cordeiro, do rebanho, no lugar da vida do primogênito. A ceia, salvação por meio do sangue do Cordeiro de Deus, derramado no lugar das nossas vidas. Jesus Cristo, quando foi apresentado por João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para substituir todos os sacrifícios de animais que eram feitos antigamente. Sacrifícios que já lembravam que o salário do pecado é a morte. Quem oferecia o sacrifício, ele tinha que acompanhar a morte do animal, para sentir o peso do seu pecado. A culpa era transferida para o animal. As culpas foram transferidas para Jesus, o Messias de Deus. Ele veio para mostrar o poder de Deus, ele veio para trazer os ensinos claros de Deus para um novo período, mas ele veio, acima de tudo, para morrer como cordeiro, para levar sobre si o pecado, a culpa e trazer salvação. Ceia e a Páscoa era a salvação por meio da fé obediente na palavra de Moisés. Provavelmente alguns israelitas não creram na palavra de Moisés. E eles, por não terem colocado o sangue, não crido e não obedecido, porque a fé verdadeira é a fé que obedece. Talvez até tivessem dito: sim, nós acreditamos em Moisés. Mas matar um cordeiro? Esse negócio será que vai funcionar? Eu sou israelita, eu já estou bem, eu estou salvo. Mas eles tinham que obedecer. Crer é obedecer. Eles não obedeceram. E quem não obedeceu foi condenado. E mesmo quem não era israelita, mas que creu e obedeceu, foi salvo.
A salvação por meio da fé obediente. A ceia nos lembra também da salvação por meio da fé obediente na palavra de Jesus, que pede o quê? Que nos arrependamos e creiamos em todas as boas notícias no Evangelho, que pede a conversão, que pede que deixemos aos seus pés toda a nossa carga, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, o fardo pesado, e que tomemos sobre nós a canga. Quando ele fala do jugo, ele fala da canga, a canga do senhorio de Jesus. Isto é crer, isto é fé obediente. A Páscoa e a ceia são também memoriais da libertação. A Páscoa foi a libertação do poder do faraó. O faraó era o símbolo da opressão humana, da opressão imperialista, da opressão material. Ceia é a libertação do poder de Satanás. Satanás significa inimigo de Deus. Satanás é aquele que tenta tomar o lugar de Deus. É o ladrão, é o mentiroso. E ele oprime as pessoas e sem Jesus nós todos estamos debaixo do poder de Satanás. Páscoa também lembra da libertação da escravidão do Egito. Eles não eram apenas debaixo, estavam do poder do faraó, oprimidos por esse poder, mas eles eram escravos, tendo que trabalhar de graça, que fazer tudo o que eles mandavam fazer. A ceia é a libertação da escravidão do pecado. Assim, como depois da Páscoa e depois da libertação, eles não tinham mais que se preocupar com o Egito, nem mais com o faraó, nem temer, e assim ainda tiveram medo, e ainda assim lembravam-se de coisas do passado do Egito no meio do caminho. Eles se lembravam das cebolas, de coisas que tinham, panelas que tinham lá no Egito. Mas, na verdade, essas panelas eram restos que eles recebiam. E eles, de vez em quando, se lembravam dos restos. E, vez por outra, pessoas que já foram libertas do poder de Satanás, da escravidão do pecado, vez por outra se lembram. E tentam até prazer nas lembranças de coisas que para o Senhor são abomináveis. Quando deixamos de pensar na palavra e naquilo que Ele nos ensina e passamos a olhar demais para o mundo que já deveríamos ter deixado para trás, para pecados que já deveríamos ter abandonado. A Páscoa e a ceia são também memoriais de peregrinação. O povo deveria celebrar a Páscoa vestido para a viagem. Já deveriam estar prontos para a saída. Sairiam no final da noite, no início do dia. Na verdade, seriam quase que expulsos, porque o povo do Egito agora estava com medo deles e dos castigos do Deus deles. Quando Jesus Cristo acabou de celebrar a Páscoa, ele sai também com seus discípulos do lugar, do cenáculo onde a Páscoa foi celebrada. Jesus estava também saindo com eles. Jesus agora estava levando, e por isso ele diz: vocês saíram sem sandálias novas, sem se preocupar com nada na missão que eu lhes dei. Mas agora vocês vão sair para o mundo que vai perseguir vocês. Na Páscoa e após a Páscoa, os judeus saíram, os israelenses saíram, fugindo da perseguição de Faraó, que horas depois ainda pensa em reconquistá-los, se arrepende de tê-los libertado e vai atrás, mas eles saem protegidos pelo Senhor, com a nuvem que vinha atrás deles de fogo que os separava, e eles não foram atingidos, e quando parece que não vão ter mais o que fazer, quando o mar se apresenta na frente deles, Deus abre o mar, eles atravessam o mar, e depois eles olham e veem o principal do exército egípcio ser submerso por aquele mesmo mar. Só que, quando acontece isso, eles são encaminhados por Deus para o meio do deserto. Foi terrível. Eles andam 3 dias e passam sede e fome.
Mas o deserto foi libertação e livramento para eles. Quando você é liberto por Jesus, você começa uma peregrinação. E essa peregrinação muitas vezes é acompanhada de perseguição. Muitas pessoas que aceitam a Jesus, logo após tomarem uma decisão por Cristo, começam a perder amigos e às vezes até a família se coloca contra. E por ser cristão, muitas vezes há pessoas que vão querer prejudicar você. Temos hoje até perseguição política contra os cristãos. Está acontecendo no Brasil. E no mundo, a perseguição é pior, porque até hoje há cristãos presos e alguns morrendo por causa do evangelho. Isto houve e sempre haverá. Porque, na verdade, nós temos que nos lembrar, e a ceia nos lembra disso, que nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lar. Nós não cantamos isso? Aqui não é meu lar, um viajante sou. Quando eles saíram, eles foram para o deserto. Jesus Cristo, quando sai com os discípulos, vai para a cruz. Porque o final daquela noite foi numa sala de julgamento. E o outro dia foi tortura e depois morte na cruz. E os discípulos fugindo. Perseguição e medo. Sim, o caminho cristão passa pela cruz. Para nos salvar, Jesus teve que passar pela cruz. E ele diz que os seus seguidores têm que tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. É um caminho de negação, de lembrança que nós não temos nada mais com este mundo. Os israelenses perseveraram e os que foram fiéis entraram na terra prometida. Nós, peregrinos com o Senhor, temos prometido e temos a certeza de sermos recebidos por Ele na glória no céu. Aleluia por isso. Nós somos peregrinos nessa terra no caminho, não de uma outra terra, mas no caminho do céu. Sim, Páscoa e ceia, memoriais de salvação, libertação e peregrinação. Vamos dizer, a Páscoa e a ceia são memoriais do quê? De salvação, libertação, peregrinação. Vamos falar juntos? Em casa também fale. Páscoa e ceia são memoriais do quê? De salvação, libertação, peregrinação. Mais uma vez, salvação, libertação, peregrinação. Os israelenses foram salvos da morte dos primogênitos, do anjo da morte. Nós somos salvos por meio de Jesus da condenação eterna. Os israelenses foram libertos da escravidão do Egito. Nós somos libertos da escravidão, do pecado e do poder de Satanás. Os israelenses começaram e foram peregrinos no deserto. Nós, com Jesus, somos peregrinos nessa terra. Mas assim como eles tinham a presença do anjo do Senhor, nós temos a presença de Jesus e do seu Santo Espírito em nós, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos animando para caminharmos. Eles tiveram que chegar à terra prometida, nós temos a promessa do céu. Memorial de salvação, libertação, mas peregrinação. Você não é dessa terra, portanto não se assuste se você, como filho do rei, não está no trono da terra, porque o nosso trono está no céu. Não se assuste que, como filho do rei, você não tem prosperidade terrena. A nossa prosperidade é eterna, ela é espiritual. Não se assuste que, como filho do rei, você vai ter aflições, porque o rei teve aflições nesta vida. E ele diz que o servo não é maior do que o Senhor. E a promessa que ele fez não foi pare de sofrer. A promessa que Jesus fez foi, no mundo tereis aflições. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ceia memorial de que com Cristo nós somos mais do que vencedores, super vencedores. Mas a ceia é momento também de nos recordarmos de quantas vezes não estamos sendo dignos da salvação. Somos salvos pela misericórdia e graça. Mas quantas vezes não andamos dignamente como salvos neste mundo? E é hora de confessar estas falhas nossas. É também
É hora de pensar que, apesar de libertos de Satanás e do poder do pecado, quantas vezes nós nos deixamos novamente sermos dominados? O crente é liberto do poder de Satanás. Você não precisa ter medo de mandinga. Você não precisa ter medo de macumba. Você não precisa ter medo de olho gordo, de quebrante. Isto não chega no crente. Aleluia, você crê nisso? Diz, aleluia. Aleluia está meia boca, acho que é uma máscara, né? Você crê que você não tem, não está mais sob o poder de Satanás? Que ele não tem poder? Macumba não tem poder? Mal-olhado não tem poder? Mandinga não tem poder? Você crê que você é liberto de toda a opressão maligna por Jesus? Amém? Também, a ceia é momento de nos recordarmos que somos peregrinos. Mas às vezes nos esquecemos disso. E queremos nos apegar a castelos de areia do deserto. Castelo de areia é o quê? É castelo de areia. Os castelos deste mundo são castelos de areia. Os monumentos deste mundo são futuras ruínas. Nós temos que nos apegar aos tesouros celestes, às moradas eternas, às ruas de ouro que não são ouro da terra, são ouro de Deus. Amém? Lembre-se disso.